Olá pessoal, sou Pedro Paulo, membro do PET Engenharia Química, e no vídeo de hoje vamos falar sobre coordenadas polares, um sistema alternativo de coordenadas bidimensionais que tem diversas utilizações no campo da matemática, mas hoje iremos nos atentar apenas em seu conceito básico. Bem, antes de falarmos devidamente sobre o conteúdo, vamos primeiro retomar o conceito da localização de um ponto em um plano a partir das coordenadas cartesianas. Assim como já citado, as coordenadas cartesianas também são um sistema de coordenadas bidimensionais que indicam a localização de um ponto em um plano, na qual nos são dadas duas informações, onde ele se encontra no eixo x, eixo das abscissas, sendo este o eixo horizontal no gráfico, e onde ele se encontra no eixo y, ou o eixo das ordenadas, que por sua vez é o eixo vertical, em que ambos partem de um mesmo ponto, a origem, onde ambos seus valores são zero, e a partir dela podem assumir valores positivos ou negativos no gráfico. Outra informação importante é que o gráfico também é dividido em quadrantes, partindo do primeiro quadrante, no canto superior direito, seguindo no sentido anti-horário até o quarto quadrante. Para visualizarmos melhor como funciona a localização de um ponto no plano, vejamos o seguinte exemplo do ponto P. O primeiro valor do ponto que nos é dado é onde ele se encontra no eixo x, nesse caso o 3, e o segundo, sendo o eixo 5, é onde ele se encontra no eixo y. Observem como ambos se tratam de números positivos, onde os valores do eixo x, que seguem sendo maior que zero, aparecem à direita da origem, enquanto os do eixo y são acima da mesma. Desta forma, iremos trabalhar apenas com o primeiro quadrante do plano para facilitarmos a visualização. Juntando as informações e traçando no gráfico os pontos respectivos para cada eixo, encontramos o nosso ponto P, tendo assim a localização exata do ponto no plano. Oi, gente, meu nome é Anelisa e eu sou do PET Engenharia Química e eu vou ajudar o Pedro a ministrar essa aula. Bom, já conhecemos as coordenadas cartesianas, que são o sistema de coordenadas mais conhecido. Mas o que seria um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas representa um ponto no plano por um par ordenado de números, que são chamados de coordenadas. Então, não existe apenas as coordenadas cartesianas, tanto que iremos mostrar agora para vocês outro sistema de coordenadas, as coordenadas polares, sistema que é mais conveniente que as coordenadas cartesianas para vários propósitos. Bom, e como se daria essa representação do ponto em coordenadas polares? Bom, iremos escolher um ponto no plano que iremos chamar de polo, que será a origem. Podemos também chamá-lo de pela letra O. Na horizontal, será traçada uma linha, que ela vai passar por esse polo, que será chamada de eixo polar. Seria equivalente ao eixo X do plano cartesiano, está na mesma direção. E para representar um ponto no sistema de coordenadas polares, utilizamos o par ordenado r e θ, sendo r a distância do ponto em relação ao polo e θ o ângulo que esse ponto faz com o eixo polar. Vale lembrar também da convenção de que o ângulo é positivo se medido no sentido anti-horário e negativo se medido no sentido horário. Para vocês entenderem melhor como funciona, vou apresentar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem um ponto representado pelas coordenadas 3 e 2π sobre 3, em coordenadas polares. Como ele poderia ser representado no plano? Bom, sabemos que 2π sobre 3 radianos é igual a 120 graus. Então, faremos uma abertura de 120 graus em relação ao eixo polar, que é o eixo horizontal, no sentido anti-horário, como pede a convenção. Nessa abertura, podemos fazer uma reta que passa pelo polo. Então, o ponto estará nessa reta quando a distância for de 3 unidades do polo. Perceba que todas essas imagens representam o mesmo ponto em coordenadas polares. Porém, observando aqui a primeira imagem, nós temos um ângulo no sentido anti-horário. Já na segunda, temos o ângulo negativo, porque ele está sendo medido em sentido horário. Como a convenção é medir no sentido anti-horário, ele está negativo. Já nessa terceira imagem, observe que já houve uma volta completa de 2π radianos. Então, será uma volta completa, mais a abertura que vemos na primeira imagem de 5π sobre 4.
Na última imagem, nós temos um R negativo. Isso significa que ele está sendo o oposto do que era esperado você medir o R. Então, fica um R negativo. Mas continua a mesma distância de uma unidade. Dessa forma, podemos ver que em coordenadas polares existem várias representações para um ponto só. Bem, pessoal, agora para convertermos as nossas recém-apresentadas coordenadas polares para as nossas conhecidas coordenadas cartesianas, podemos usar conceitos trigonométricos para demonstrar melhor de que forma as projeções se apresentam no espaço. Usando de exemplo este ponto qualquer. Se observarmos a figura formada no gráfico como um triângulo retângulo, podemos definir nosso raio R como hipotenusa, já que se encontra oposto ao ângulo reto formado pelos eixos x e y, que aqui funcionam respectivamente como a largura e a altura do triângulo. Ambos os eixos também se relacionam com o nosso ângulo θ. O eixo x é adjacente ao ângulo, enquanto o eixo y é oposto ao mesmo. Com isso em mente, vamos estabelecer algumas fórmulas de conversão usando as propriedades do seno e cosseno. Seja o nosso valor do eixo x o nosso cateto adjacente ao ângulo e r a nossa hipotenusa, aplicando na fórmula do cosseno, temos que o cosseno do ângulo θ é igual a x sobre o nosso raio r, respectivamente, cateto adjacente sobre hipotenusa. Chegamos então na seguinte fórmula, mas manuseando levemente essa expressão, isolando o valor de x, que é o valor que queremos encontrar quando convertemos de polar para cartesianas, ficamos com a expressão que x é igual a r vezes cosseno de θ. Fazendo o mesmo processo com o eixo y, que se apresenta como cateto oposto ao ângulo θ, e r mais uma vez sendo a hipotenusa, usamos a fórmula do seno, para a qual chegamos nessa expressão, que fazendo a mesma manipulação anterior, isolando o y no caso, concluímos que y é igual a r vezes o seno de θ. Vamos ver isso de forma prática no exemplo a seguir. Transforme o ponto polar P em coordenadas cartesianas. Aqui nos foi dado o nosso ponto P, onde podemos identificar o primeiro elemento entre parênteses sendo o nosso valor do raio, neste caso o 4, e o segundo sendo o valor do ângulo θ, neste caso π sobre 6. Como podem notar, o nosso valor do ângulo θ nos foi dado em radianos, que é o que geralmente acontece nesse tipo de questão. Para que possamos operar melhor com o nosso ângulo, desta vez em graus, podemos então fazer uma conversão rápida de radianos para graus. Basta lembrar que o nosso π tem um valor equivalente a 180 graus, em que aqui, dividindo por 6, chegamos à conclusão que o nosso ângulo θ tem um valor, nesse exemplo, de 30 graus. Com os valores de r e θ em mãos, vamos aplicar nas fórmulas apresentadas. Para o x do ponto, iremos multiplicar o raio r pelo cosseno do ângulo θ. Substituindo pelos valores do exemplo, vamos ter que 4 vezes o cosseno de 30 graus vai ser igual ao x do ponto que queremos encontrar. Sabendo que o ângulo de 30 graus possui o cosseno de raiz de 3 sobre 2, podemos simplificar essa multiplicação, dividindo o 4, que está acima, pelo 2, que está no denominador, tendo então que o nosso valor do x do ponto é igual a 2 vezes raiz de 3. Para y do ponto, a fórmula é semelhante. A única diferença é que dessa vez iremos trabalhar com o seno do ângulo θ. Aplicando então os valores do exemplo, temos que 4 vezes o seno de 30 graus é igual ao y do ponto que iremos encontrar. Sabendo então que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, basta concluirmos a multiplicação, 4 vezes 1 meio, tendo então que o y do ponto, em coordenadas cartesianas, é igual a 2. Para concluir, vamos ver como essas informações se mostram no gráfico, onde primeiro tínhamos nosso ponto P, localizado pela distância r com o valor igual a 4, e pela angulação de 30 graus em relação ao eixo polar, em que se traçarmos as projeções do ponto P nos eixos x e y, chegamos nos exatos valores que encontramos aplicando as fórmulas anteriormente. Bom, e se tivermos um ponto em coordenadas cartesianas e quisermos transformá-lo para coordenadas polares, o que nós podemos fazer? Para isso, podemos utilizar essas duas fórmulas que estou apresentando agora. E como elas podem ser deduzidas? É bem simples. Vamos imaginar um ponto como se ele estivesse em coordenadas cartesianas. Ele terá uma altura y e uma distância na horizontal x. Podemos montar um triângulo utilizando essas duas distâncias e ligando
a origem até esse ponto. Assim formaremos um triângulo retângulo. Concorda que a distância do ponto até o polo é o valor de R? Dessa forma, notamos que nesse triângulo retângulo, o valor da hipotenusa equivale ao valor de R nas coordenadas polares. Observando esse triângulo, fica muito simples aplicar um teorema de Pitágoras, e assim conseguimos descobrir o valor de R do ponto da coordenada polar, pois nós temos a altura y, a base x, e assim é só aplicar um teorema de Pitágoras e descobrir o valor do R. Podemos utilizar esse mesmo triângulo para deduzir a fórmula para descobrir o valor de θ. Como temos um triângulo retângulo, sabemos que a tangente desse ângulo θ será igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso, tangente de θ será igual a y sobre x. Agora vamos fazer um exemplo para fixar a ideia melhor. Transforme para a coordenada polar o ponto P, 2 raiz de 3, 2. Vamos descobrir o R primeiro. Para isso, vamos utilizar a fórmula que foi deduzida a partir do teorema de Pitágoras e substituiremos o valor de x e y pelos valores que nos foi dado no enunciado da questão do ponto de coordenada cartesiana. Então, fica R ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fazendo aqui os cálculos, temos que R vai ser igual a 4. Assim, nós já temos o R da nossa coordenada polar. Então, agora é hora de descobrir o θ, o ângulo de abertura da coordenada polar. Vamos utilizar a fórmula tangente de θ é igual a y sobre x. E, novamente, basta apenas substituir os valores que nos foi dado no ponto em coordenada cartesiana. Então, fica 2 dividido por 2 raiz de 3. Cortaremos o 2 com 2, ficará 1 sobre raiz de 3. E, fazendo a racionalização, temos que é raiz de 3 sobre 3, a tangente do θ. Que ângulo tem a tangente como raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Então, o valor de θ será 30 graus. Aqui está a representação em coordenada polar, P, 4, aqui, 30 graus.